O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se. Essa passagem do Evangelho de hoje é um pequeno resumo da nossa vida espiritual, especialmente do combate entre a graça de Deus e a ação do demônio. Deus não cansa de cultivar no seu campo, ou seja, na nossa alma, a boa semente, ou seja, a graça. A graça de Deus nunca nos falta e nunca nos faltará. Porém, o demônio, o inimigo das almas, autor do mal, também trabalha e procura semear na nossa alma sua semente para nos fazer perder. Logo, devemos sempre estar atentos para não confundir, ou melhor, para não deixarmos o joio crescer mais que o trigo, ou seja, para não deixarmos a semente do demônio crescer mais que a graça de Deus. Por isso, no sermão de hoje, vale a pena falar sobre como o demônio tenta semear o joio na nossa alma, de como o demônio incansavelmente tenta nos perder. E isso é muito importante porque a maneira mais fácil de perder uma luta é desconsiderar o inimigo. Quem não sabe o poder do seu inimigo, pouco se prepara para a luta e, por consequência, acaba perdendo, ou seja, por negligência. Logo, nunca subestimemos o demônio. Ele é um poderoso inimigo. O demônio é um anjo caído, mas não deixa de ser um anjo. E mesmo depois da queda, vale a pena lembrar, a natureza angélica continuou íntegra nos demônios, ao menos naquilo que eles têm de natural, as perfeições naturais de um anjo, o demônio também tem. Então, por natureza, os demônios são muito superiores a nós. Eles são mais inteligentes, mais profundos, sua vontade é mais firme, eles são mais fortes e mais espertos do que nós. Inclusive, muitas pessoas caem em pecados por se julgarem mais espertas que os demônios. Então, não nos enganemos. Se dermos brechas aos demônios, eles nos vencerão. Além de tudo isso, de ser mais esperto, inteligente, etc., os demônios são profundamente maliciosos, maus e perversos. Os demônios não se importam em nada conosco, com a nossa alma e o nosso bem. O que os demônios querem é o nosso sofrimento e a perdição da nossa alma. E eles não ganham nada com isso. O que eles querem é o mal pelo mal. Os demônios são tão perversos e orgulhosos, se preocupam tanto com seus próprios interesses, ou seja, com o mal, que a única coisa que os une é a vontade de prejudicar as almas. Só existe uma sociedade demoníaca porque todos os demônios querem o mesmo, que os homens vão para o inferno. É isso que une os demônios e não há nenhum outro interesse. Os demônios são tão maus que, levando as almas para o inferno, eles não ganham nada com isso. Eles continuam sofrendo da mesma maneira. Isso não diminui os sofrimentos dos demônios. Porém, eles querem do mesmo jeito que os outros sofram também. Então, não acreditemos nos demônios. Eles não podem e não nos oferecem nada de bom. A falsa consolação que os demônios nos oferecem tem um preço caro, e muito caro, que é uma eternidade no inferno. Nessa ânsia de levar as almas para o inferno, os demônios, de maneira astuta, vão agindo para perder a nossa alma. E vejam como os demônios são espertos. São Tomás explica que a ação própria dos demônios sobre os homens é a tentação. O demônio não tem poder de agir diretamente sobre nossa inteligência e vontade. Logo, eles nunca podem escolher no nosso lugar. Não podem nos forçar diretamente a pecar. Ou seja, eles não têm poder direto na nossa vontade. Porém, eles podem, de alguma maneira, seduzir nossa vontade e inteligência com suas tentações. Assim, o demônio tenta o homem por meio de sugestões e seduções, por meio das tentações. Por exemplo, ele sugere pensamentos, sentimentos e desejos que possam levar o homem ao pecado. O demônio pode colocar ideias ou tentações na nossa mente. O demônio tem acesso à nossa imaginação e memória. Às vezes, o demônio nos tenta fazendo lembrar de pecados passados ou criando imagens na nossa cabeça. Também, ele nos influencia de maneira externa, criando situações e estímulos que nos levem a pecar. Como diz Santo Afonso, o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado contra o sexto mandamento.
No entanto, isso não quer dizer que o demônio só tenta as almas com esse pecado. A malícia do demônio, a astúcia do demônio, vai muito além, porque o demônio sabe das nossas fraquezas. Logo, ele utiliza disso para nos fazer cair. Assim, ele tenta cada homem na sua fraqueza, no seu ponto fraco. Ele sabe bem que há pessoas que têm outras dificuldades, talvez a gula, o orgulho, a inveja, a violência, a ira, a preguiça, etc. Essas pessoas serão tentadas sobretudo nesses pontos. E aí, a partir disso, o demônio vai arrastando para outros pecados, inclusive para o pecado contra a castidade, sendo o pecado que mais aprisiona e amarra as almas. Então isso quer dizer que o demônio não tenta todo mundo da mesma maneira, com as mesmas imagens e com as mesmas sugestões. Ele tenta naquilo que temos mais dificuldade. E isso pode variar com o tempo. Pode ser que durante um tempo tenhamos mais dificuldades com a preguiça, e o demônio tentará mais nisso. Em outro período, tenhamos mais dificuldade com a gula, e o demônio se aproveitará também disso. O demônio quer perder a nossa alma e ele não se importa como ele conseguirá fazer isso. Basta que ele faça. O demônio é o pai da mentira. Logo, é óbvio que ele age através de mentiras e enganos, muitas vezes disfarçando o mal sob uma aparência de bem. Dentro da nossa fraqueza, ele vai nos convencendo de que aquele ato, naquele momento, não é pecado, ou de que é algo inevitável, infelizmente, que não tinha o que fazer. A tentação do demônio é astuta. Ele nos mostra o pecado como algo desejável, como algo que parece bom ou inofensivo. Às vezes, ele vai mostrando o pecado até como algo necessário. Por exemplo, para o preguiçoso, o celular é sempre aquele descanso necessário, porque ele trabalhou demais. Para o irado, o ataque ao outro é algo bom, porque na verdade ele não está atacando, ele está se defendendo. Para o luxurioso, aquele olhar não é ruim, na verdade é algo inevitável. E é aí, com essas tentações, que o demônio vai agindo, que ele não age diretamente na nossa vontade, mas vai levando, por meio desses falsos raciocínios, por meio dessas tentações, a nossa vontade a querer essas coisas, vai nos levando a consentir com seus desejos. E vale a pena sublinhar também que não necessariamente as tentações do demônio são super violentas e horríveis. O demônio também sabe agir de maneira sutil. Por exemplo, o demônio não vai tentar uma boa mãe de família a ir em uma festa ou uma boate, ou um pai sério e justo a largar sua família e ir embora. O demônio tenta de maneira sutil, primeiro fazendo com que eles negligenciem pouco a pouco o dever de Estado, depois que se distanciem e, por fim, que aí sim, eles caiam em pecados ainda mais graves. E dentro da sutileza e ardilosa ação do demônio, a primeira coisa que o demônio faz, isso de maneira geral, com todos, é nos tentar quanto à vida de oração. Ele quer nos tirar essa vida espiritual, porque ele sabe que uma pessoa que reza dificilmente cairá nas suas tentações, seja ela qual for, sutil ou não, no nosso ponto fraco ou não. Por isso o demônio tenta nos afastar da oração de qualquer maneira, e quando ele não consegue, ele faz de tudo para atrapalhar a oração. O demônio, com seus falsos raciocínios, vai tentando nos convencer que não precisamos rezar muito, ou que rezar é impossível, ou que a oração é importante, mas temos outras coisas para fazer. Ele vai nos convencendo que a oração não precisa ser uma prioridade na nossa vida. E com as pessoas que rezam, o demônio vai atrapalhando a oração por meio das distrações e inquietações. Então não caiamos também nessas tentações. Procuremos rezar de maneira perseverante e constante, dando prioridade para o que é prioridade, para a oração. E quanto às distrações, tenhamos tranquilidade de renunciá-las. Basta isso, voltar para a oração assim que percebemos que estamos distraídos. Então sejamos atentos aos ataques do demônio e nunca nos julguemos mais fortes ou espertos que o inimigo da nossa alma. Para isso, o primeiro passo é sempre fugir da ocasião de pecado. Esse é o ponto principal. Não demos brechas para as tentações. Pode ser que no momento da tentação não tenhamos forças para renunciá-las, sobretudo se não recorremos a Deus.
Por isso, procuremos nos afastar das ocasiões de pecado, como o demônio se afasta da cruz. E parafraseando o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão, a verdade é que a ocasião faz o pecador. Tanto é que, em moral, a ocasião próxima e voluntária de pecado deve ser tratada igual ao pecado, mesmo que não se caia no pecado. Quem se colocou numa ocasião próxima e voluntária de pecado acaba pecando justamente por essa negligência. Não demos brechas ao demônio. Fujamos da ocasião de pecado e do ócio. Assim o demônio não terá espaço para agir. Bom, apesar de toda a astúcia do demônio, de toda a astúcia do demônio, lembremos que ele nunca pode agir sobre a nossa vontade e inteligência. Isso quer dizer que ele nunca poderá nos obrigar a pecar. Ele nos tentará e essa é sua ação. É o meio pelo qual ele semeia o joio. Porém, cabe a nós não consentirmos. E essa luta não é desproporcional. Os demônios são muito mais fortes, inteligentes e profundos do que nós. Porém, eles não são maiores do que Deus e não participam da vida divina. Nós, pela graça, participamos dessa vida divina e com Deus, com a graça de Deus, somos infinitamente mais fortes do que o demônio. Por isso, nunca tenhamos medo dessas tentações ou do próprio demônio. O demônio tem sobre nós, senão o poder que nossa liberdade lhe dá. Basta dizer não a ele e ele será como um cão acorrentado, que late e não pode fazer mais nada. Claro, tenhamos cuidado. Não achemos que é pelas nossas forças que venceremos o demônio. É pela graça de Deus e somente por ela que podemos vencer esse combate. Por isso, busquemos a graça de Deus com a união à Igreja Católica, pelos sacramentos e pela oração, vigiando e orando. Até porque, como diz o Evangelho de hoje, é no meio da noite que o inimigo vem semear o joio. Ou seja, é quando estamos desatentos e dispersos, quando rezamos pouco, que o demônio encontra brecha para semear o mal. Então, por fim, não demos ao demônio o poder que ele não tem. O demônio não pode fazer tudo o que ele quer. Ele só faz o que Deus permite. E Deus, na sua providência, permite que o demônio haja, mas sempre em vista de um bem. As ações do demônio são estritamente subordinadas aos desejos da divina providência e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como diz São Paulo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que Deus manda o demônio agir mal, mas Deus permite que o demônio haja, mesmo que a intenção do demônio seja a perdição das almas, para que as almas e a própria providência possam se aproveitar disso. O mal, ou seja, a ação do demônio permitida por Deus, não diminui a ação de Deus e não impede que Deus tire um bem muito maior. Os ataques do demônio contribuem para a justiça divina. Deus pode punir os culpáveis pela ação do demônio, mesmo que o demônio queira outra coisa que não seja a justiça de Deus. E também a ação do demônio contribui para o progresso dos santos, para o crescimento dos seus méritos e aumentam a glória dos escolhidos. Porque o homem que não cai nas tentações do demônio ganha méritos e se torna, pela graça de Deus, mais merecedor do reino dos céus. O demônio não pode fazer o que ele quer e ele não tem sobre nós o poder que nós o permitimos ter. Por isso, não tenhamos medo. Estejamos sempre atentos, mas confiantes na graça de Deus. E lembremos que o demônio é inimigo da nossa alma e que ele tenta semear o joio no meio do trigo. Não esqueçamos disso, porque a maior astúcia do demônio é nos persuadir que ele não existe. O demônio existe, porém, pela graça de Deus e com Nossa Senhora, esmagadora da serpente, seremos vencedores nesse combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.